Olá, queridos, bom dia, muita paz, saúde, prosperidade para você, sabedoria do alto, que a sabedoria de Deus seja sobre a tua vida nesta manhã especial. Hoje, minha gente, já é dia 9 de maio de 2024, 9 de maio, quinta-feira especial, quinta-feira do agir de Deus, quinta-feira do milagre, quinta-feira da vitória, quinta-feira da resposta, quinta-feira de nós orarmos mais, muito mais. A Bíblia diz, orai sem cessar. Sabe que a oração é fundamental, que é a sua conversa com Deus, é o seu diálogo com o Criador. A única maneira de você falar com Ele, já estou dizendo, comunicando-se com Ele, falando, orando, pedindo, agradecendo, louvando, é isso. Deus quer ouvir você. Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer ouvir o seu pensamento. Às vezes, tem momento na vida que a gente ora, mas não ora falando, pronunciando palavras, mas oramos em pensamento. Se você olhar na Bíblia, encontramos muitas pessoas que oraram diante de uma situação difícil, diante de um momento de decisão rápida, eles oraram mentalmente. E Deus ouviu o clamor. Por quê? O que vale é o que está dentro de você. Mas quando você expressa através da voz, você que pode falar, fale, declare, ore com fé, peça com fé, acreditando, mas também agradeça. Agradecer sempre. Agradecer por mais um dia. Agradecer, eu vim para cá, já orei de manhã em casa e depois, quando eu estava vindo para cá no carro, eu vim agradecendo a Deus, falando com Ele, no carro ali, sozinho, né? E pude ali falar com Ele também. É isso aí, eu aproveito todas as oportunidades para bater papo com Deus. Já viu essa? Bater papo com Deus? É isso mesmo, conversa com Deus. A oração é uma conversa e Ele fala, minha gente, é isso que é gostoso. Você entender essa dimensão espiritual e começar a ter uma vida disciplinada de orar, de falar com Deus, né? De falar com o Pai, o Todo-Poderoso. Ele quer te ouvir, Ele tem interesse. Então seja muito bem-vindo ao Agir de Deus nesta manhã especial em que Deus já começou a falar com a gente, hein? Deus falando e Ele fala, e quando Ele fala e a gente ouve as suas instruções e coloca em prática, minha gente, a vida muda totalmente para melhor quando a gente dá ouvido à voz de Deus. E o famoso texto aqui de Jeremias, capítulo 29, a partir do 11, olha que lindo esses versos aqui. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Verso 14, e serei achado de vós, diz o Senhor. E serei achado, né? Até parece que Deus está brincando de esconde-esconde, né? Ele está escondido e a gente está falando com Ele, nós vamos encontrá-lo. Que alegria! Então, Ele está conosco. Estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo, a graça de Deus está disponível e Ele habita dentro de nós. Nós cremos que quando nós nos unimos numa só fé, em uma só fé, a fé em Jesus. Jesus, que é o autor da fé. Jesus, que deu vida novamente ao jovem Lázaro. Ele chega em um momento de tristeza, em um momento que as irmãs de Lázaro disseram a ele: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas chegou e ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus, ele chega diante
ali de um local que havia sepultado o seu amigo. Jesus amava, tinha um amor muito grande por aquela família. Aquela família o recebia em seu lar, em sua casa. Mas agora o seu amigo, o amigo de Jesus, o Lázaro, já estava cheirando mal há 4 dias. E diante daquele quadro, Jesus disse: tirai a pedra. Tire a pedra. E os homens tiraram aquela pedra daquele sepulcro. E Jesus brada e diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscita. Lázaro novamente volta a viver com a sua família por mais um tempo. Esse mesmo Jesus, ele continua agindo, ele continua operando maravilhas, porque para Deus nada é impossível. Para ele não há impossibilidade. A nossa parte é a fé, é crermos nas suas palavras, nas suas promessas. E a forma de pedirmos socorro divino, a oração, o clamor, a busca. No livro de Jó, capítulo 22, verso 21, diz: Une-te, pois, a Deus, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Se você quer ficar livre de tragédias, de problemas, você precisa se unir a Deus. Se unir a Deus, é isso que está precisando para milhares, milhões e bilhões de pessoas no planeta Terra. Se unir a Deus. Deus está chamando as pessoas a se unirem a Ele, a ter essa unidade com Ele. Tanto é que em 1 Pedro capítulo 5, o verso 6 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então nós precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Estou falando de Deus, o Todo-Poderoso. E eu creio que quando você reconhece Deus, através da pessoa de Jesus, que veio para nos salvar, Jesus que veio para nos trazer vida e vida com abundância, Jesus fará maravilhas. Quando você o reconhece como teu Deus, como teu Senhor, como teu tudo, tudo, nosso advogado, nosso médico, como diz uma canção antiga, Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho. Então Jesus, Ele é o maior interessado em que você seja abençoado, porque Ele já fez a parte dele. Jesus, Ele já se doou. Jesus já pagou o preço lá na cruz, naquele sofrimento que Ele teve, foi por causa da humanidade, dos nossos pecados. Então Ele é o único que pode perdoar pecados. Só Ele pode. Quando você se arrepende, quando você o reconhece, quando você diz: Jesus, olha, eu preciso de Ti. Jesus, tenha misericórdia de mim. Jesus, transforma a minha vida. Então quando você o reconhece e começa a ser sincero, tem que ter sinceridade, tem que sair lá do teu coração, não oração pronta, uma fórmula pronta, não. É individual, você. Porque Deus conhece o meu coração, Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua vida. Então une-te, pois, a Deus, e você vai ter paz. Essa palavra paz, no hebraico, shalom, e quando você estuda a raiz dessa palavra, shalom, paz, ali está dizendo boa viagem, prosperidade, suprimento, tá? Porque numa viagem, numa caminhada, vai ter coisa boa, mas poderá aparecer também algumas coisas difíceis, que é a vida. Jesus não prometeu que seria tudo fácil, Ele não disse isso.
Ele disse que estaria com a gente, ele disse que ia suprir as necessidades, ele disse muita coisa, está tudo na palavra dele, de Deus aqui, né? Mas ele falou também que passaríamos momentos de aflições, de angústia, mas que não ficaríamos parados, estagnados, prosseguiríamos. Então é hora de nós nos levantarmos. Reconstrução, essa é a palavra que veio à minha mente agora, reconstruir. Reconstruir. É hora de unidade, é hora de buscar resolver o problema e não ficar querendo culpar. Por que aconteceu isso? Quem é o culpado disso ou daquilo? Então entenda isso, meus amados e queridos ouvintes. Não é hora da gente querer achar um culpado de algo que está acontecendo de errado. É resolver a situação, é resolver o problema. Entende? Então vamos nos unir a Deus em oração. Deus fará maravilhas. Vamos clamar ao Todo-Poderoso. É momento de fé, momento de orações. Depois, Jó 22, o verso 28, que é um texto que marcou muito a minha vida no ano de 2004. Olha só, nós estamos em 2024, mas em 2004, esse versículo que eu vou ler marcou tanto que eu gravei uma mensagem em cima desse texto, e quando a gente está ausente aqui, não está ao vivo, geralmente é colocada essa mensagem também. E é uma mensagem que vale a pena ouvir quantas vezes for necessário. Mas foi um texto que para mim iluminou a minha mente, me clareou, sabe? Acho que algo estava assim, eu não estava enxergando. Quando eu li esse texto, após o momento de oração que eu tive com Deus, Deus me deu esse texto, mas abriu a minha mente assim, escancarou assim, foi sensacional. Tanto é que foi uma experiência tão magnífica que eu não esqueço. Essas experiências são marcantes. Abriu os horizontes. Nessa Bíblia que eu tenho aqui está escrito o seguinte: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Determinando tu algum negócio. Tem outras Bíblias que estão escritas assim: projetando algum negócio, seja firme. Existem pessoas que não têm consistência. Elas começam algo e qualquer probleminha já param. Não tem consistência, perseverança. Eu percebo na minha caminhada com Deus, na caminhada cristã, na caminhada de vida, na caminhada da fé, aqui na caminhada, aqui ensinando os princípios da palavra, pessoas que caminham com a gente, eu noto, muitas pessoas elas não criam raízes. São pessoas volúveis, elas mudam conforme a estação, elas mudam conforme a circunstância e não perseveram naquilo que tem que ser perseverado. Existem muitas pessoas, está cheio de projetos inacabados, começa, para, e é um ciclo que ela não conclui. Eu quero ser profeta na sua vida e só vai funcionar para quem crê, para quem acredita e aceita o que eu estou falando aqui à luz da palavra de Deus. Eu creio que Deus quer, porque eu sempre peço a Ele que me dê inspiração, que me dê sabedoria para falar, que me dê a palavra. Eu tenho pronto a Bíblia, que Ele me dê inspiração para falar aquilo que é para ser falado no dia de hoje. Então eu quero acreditar que hoje Deus vai quebrar na vida de muita gente esse ciclo que você nunca consegue terminar nada, não consegue concluir nada. Então vamos orar em nome de Jesus para que esse ciclo ruim se quebre e você comece um ciclo de vida que comece e termine, porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, tempo de plantar, tempo de colher, tempo disso e tempo daquilo, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de morrer, tempo de nascer, de morrer, tem tempo para tudo. Então, se você me ouve, é o tempo. Quem sabe você é uma dessas pessoas. Tudo que você coloca a mão para fazer não vai para frente. A coisa está andando, você chega, para, desanda tudo. Pode ser um problema espiritual, não estou dizendo que é, pode ser. Pode ser um problema espiritual, pode ser alguma brecha que você está dando, pode ser tanta coisa.
Mas eu creio que hoje vai ter uma revelação. Você vai entender esta palavra. Por isso que você tem que entender. Entendendo é o que basta. Porque se entender, você vai corrigir a rota. Você vai corrigir o que precisa ser corrigido. O impossível Deus fará. Mas tem coisa que eu sei que eu tenho que fazer. Tem coisa que você sabe que você tem que fazer, mas não faz. É a famosa procrastinação, né? Você escuta muito sobre isso. Procrastinar. Amanhã eu faço, amanhã eu vou, amanhã eu mudo, amanhã eu ligo, amanhã eu ajudo. Por que tudo amanhã? Aí chega no dia seguinte, ela joga para outro dia. Isso chama procrastinação. Você está procrastinando algo que já era para ter feito ontem, já era para ter feito mês passado, já era para ter feito agora de manhã. Compreende isso? Então nós temos que compreender, por isso que tem que ter um ensinamento. O ministério de Jesus, ele tinha os cinco ministérios. E um dos ministérios de Jesus, ministério do ensino, ele ensinava. Então, por isso a importância do ensino, do aprendizado. Quem não lê, quem não aprende, estudando, por isso a importância do estudo, do conhecimento. Se nós colocarmos essa reflexão na área profissional, na área dos negócios, se você quer atuar numa área, você vai ter que estudar aquela área. Você vai ter que pesquisar. Não é assim de mão beijada, num clique tudo vai acontecer. Você sabe que não acontece do dia para o outro. Tem fase, tem período, tem degraus da vida. Às vezes você vê alguém que parece que está bem sucedido, mas vai perguntar para ele quantos tombos ele levou. Vai lá perguntar, se você tiver acesso a essa pessoa. Não foi do dia para o outro. Não foi uma varinha mágica que deu um clique assim e ela já mudou. Se isso aconteceu por um milagre de Deus, mas tem tudo um contexto. Você está entendendo? Isso é importante, esse ensinamento, para despertar esse gigante que é você. E está dentro de você esse poder, essa graça, essas habilidades que Deus te deu, está dentro de você, mas elas têm que ser provocadas. E Deus tem me dado de um tempo para cá, sempre foi assim, mas a gente vai melhorando, né? A gente vai crescendo, aprendendo, né? Então eu noto que Deus tem me usado assim com palavras para provocar quem está me ouvindo, provocar no bom sentido, para despertar. Tem gente que tem que ser provocada, ela tem que levar um susto assim, aí ela acorda para a realidade e ela vai, opa, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que me movimentar, eu tenho que agir, eu tenho que se movimentar. Não pode ficar parada, a água parada não dá, tem que se movimentar. Nós temos que estar em movimento, em circulação. E todo movimento começa com a mente, querer mudar, querer crescer, querer desenvolver, querer trabalhar, querer estudar, querer fazer algo, tem que querer. Então começa com a vontade, com o desejo de querer mudar. Aí você dá o primeiro passo. É isso que acontece. Então na área que você quer atuar, invista. Pense, analise e vá à luta. Talvez o teu sonho é ser um bom funcionário como você já é e deseja até, talvez a empresa que você trabalha, ela proporciona uma ascensão profissional, né? Então, estude, faça o teu melhor para você ter essa promoção, mas de repente outros não, estão pensando, não, eu quero ter o meu negócio, eu quero vender isso, vender aquilo. Então, você já tem esse desejo. Ore, peça a Deus sabedoria, graça e faça a tua parte. Invista, estude o produto que você vai vender, estude o teu negócio. Compreende isso? É isso. É isso que você precisa compreender. Por isso que está escrito aqui em Jó 22, 28. Determinando tu algum negócio, seja firme. Tenha firmeza, constância, palavra. E vá à luta, vá à batalha. E se você sente que está sendo difícil, é um bom sinal. Porque eu já tive experiência na vida, muitas experiências, de coisas que foi muito fácil. Mas não quer dizer que está sendo fácil, é porque vai dar certo. É bem interessante esse assunto, é bem interessante. Não é? Já tive experiência de as pessoas falarem, eu falo, olha, está dando tudo certo, a gente está orando, a porta está abrindo aqui, a porta está abrindo ali. Quem que não fica feliz quando parece que está dando tudo certo? E tem coisa que está dando tudo certo e está tudo certo, beleza. Mas tem coisa que às vezes deu certo, mas a gente se empolgou. Então tem certas empolgações, né? Por isso que a gente tem que ter essa prudência também. Você não vai pular numa piscina que não tem água, é ou não é? Sim ou não? Você que vai dar um mergulho numa piscina, você
Você não vai mergulhar no seco. Tem água ali. Não é assim? Então, tem que ter sabedoria, prudência, força de vontade. Tem que querer. Tem que desejar. É assim que funciona. Deus quer isso de nós. Às vezes, queridos e queridas ouvintes, às vezes, não digo que é sempre, mas às vezes, tem coisas que acontecem na vida da gente, e Deus até, pela sua vontade permissiva, Ele permite algumas coisinhas, justamente para a gente sair da zona de conforto. Para a gente sair dessa zona de conforto. Para a gente ser promovido, tem que tirar de nós o tá bom. Ah, tá bom assim, tá bom assim, tá bom assim. Tem gente que está falando que tá bom assim e não tá bom. Mas ele achou que tá bom. Mas ele está sendo iludido com o seu tá bom. Deus nos fez para evoluir, para crescer, para desenvolver. Crescer, desenvolver. A sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus. Se você apenas se entregar a Cristo, confessar Jesus como Senhor e Salvador, Ele diz, quem crer nele. Só que só crer, eu tenho que caminhar com Ele. Eu não tenho que querer Deus só para resolver os meus problemas. Eu quero Deus porque eu amo, Ele me amou primeiro. É isso que nós precisamos entender nesse campo do lado espiritual da vida. Não buscar a Deus só quando tem problemas. Não buscar a Deus só quando tem tragédias e coisas terríveis acontecendo. Mas temos que clamar a Deus diariamente. Tua vida pode estar super boa, super mil maravilha. Tá tudo beleza, do jeito que você quer. Você está feliz da vida. Então, continue falando com Deus. Continue orando, agradecendo, pedindo. É isso que a gente vem ensinando há quase 20 anos. A mesma coisa. Talvez com outras palavras, mas é a mesma coisa. Ontem, eu sou fã de literatura, de ler, além da Bíblia, livros cristãos e outros livros também, que é bacana ler, você ter conhecimento de outras áreas, isso é importante, e vai do interesse. E é comum, quando eu vou numa loja ou num shopping, principalmente em Curitiba, tem livraria. É raro se eu não entrar na livraria. Sempre, nem que for para fazer uma outra coisa lá, mas eu passo numa livraria, dou uma olhadinha, nem que for ficar uns 10 minutinhos, dou uma olhadinha em alguns livros que me interessam ali. Posso até não comprar, mas sempre dou uma lida ali na capa, na introdução, dou uma olhadinha ali. E ontem aconteceu isso. Fui resolver uns negócios, daí me surgiu a oportunidade e passei lá e entrei numa livraria. Foi uma passagem rápida. De repente eu vi um livro ali, peguei aquele livro, achei interessante o título e eu li umas 2 folhas dele. Dei uma lida ali, consigo ler rápido, dei uma lida ali. Aí eu fiquei admirado, falei, meu Deus. Pensei comigo, o que eu li, eu tinha pregado para vocês de manhã, eu nem sabia desse livro. Fiquei assim, falei, meu Deus do céu, que coisa sensacional. E eu não tinha lido esse livro, nem conhecia esse livro. Mas ontem pela manhã, hoje é quinta, dia 9, ontem, dia 8, eu ministrei uma palavra aqui, e à tarde, a coincidência, eu fui ler, e Deus confirmando, eu li um livro, e no livro, o autor daquele livro escreveu a mesma coisa que eu tinha pregado de manhã, e eu nem tinha visto. Por isso que eu sempre falo para vocês, peça a Deus sabedoria do alto. Sabedoria. É o famoso 2S, SS, saúde e sabedoria. Sabedoria e saúde. Entendeu? É Deus agindo, é Deus falando. Gente, tá um mover de Deus enquanto eu estou falando aqui, porque o ensinamento, esse ensinamento, a palavra que nós ministramos aqui gera milagres. Por que Jesus curava as pessoas? Porque as pessoas ouviam a sua palavra, os seus ensinamentos. E na época de Jesus não tinha essa tecnologia. Você sabe disso, claro. Mas ele utilizou todas as maneiras para levar a palavra. Ele pregava utilizando pontos estratégicos, ali no monte, na praia. Numa ocasião, então, ele vê ali os pescadores pescando, melhor dizendo, lavando as redes, porque só tinha sujeira, não tinha pescado nada.
E Jesus, então, queria continuar a dar o seu ensinamento ali, e ele, então, pega o barco de Simão Pedro, ele afasta um pouquinho ali da areia, e Jesus entrou no barco de Pedro, Simão Pedro. Então Jesus usou o barco de um pescador como uma plataforma para pregar a sua palavra, para anunciar o reino de Deus. O que Deus está falando comigo? O que Deus está falando com você? Use a plataforma que Deus está te dando para falar do amor de Jesus e para fazer também os negócios que Deus está abrindo para você. Tem alguma coisa pertinho de você. Tem alguma coisa pertinho de você que é uma plataforma que Deus está te dando para algo. Que o Espírito Santo, Deus abra os teus olhos para entender isso que eu estou falando. Para que você cresça, desenvolva e tenha uma mentalidade de uma pessoa generosa, uma pessoa caridosa, uma pessoa bondosa. Seja mais generoso, generosa, que Deus vai abrir a sua mente para realidades maravilhosas e a sua vida vai mudar da água para o vinho. Então Jesus utilizou o barco de um pescador. E após ele dar os seus ensinamentos, ele disse para aqueles pescadores: voltem novamente ao mar para pescar. O Simão Pedro, pescador experiente, ele disse: mestre, nós trabalhamos a noite toda, mas não pescamos nada. Foi um fiasco. É decepcionante, a gente não pescou nada. A noite toda, o melhor horário da pesca, não pescamos nada. Mas ele disse, Simão Pedro disse: mas como o Senhor está ordenando, como o Senhor está mandando, nós vamos pescar de novo. E eles foram pescar. E a Bíblia diz que foi uma pesca maravilhosa. Foi uma pesca tão grande, tão sobrenatural, que tiveram que pedir ajuda para o segundo barco. Oh, oh, aleluia! A bênção vai ser tão grande que você vai ter que chamar o outro barco. Tinha um barco cheio de peixes. Chamou o segundo barco. Vai vir um terceiro barco na tua vida. Vai vir coisas. Então ande nos princípios da palavra. Tenha fé, acredite. E não deixe que as coisas negativas e os problemas circunstanciais, momentâneos, venham contaminar a sua mente. Mas ande de fé em fé, de glória em glória, aleluia. Há uma unção do Espírito Santo, eu creio. O Espírito Santo está me dando esta graça, essa inspiração para falar para vocês essas palavras tremendas. Aleluia. Deus vai fazer algo sobrenatural porque você vai ter a atitude certa. Tenha a atitude certa. Então peça sempre para Deus: Deus, me dê sabedoria para o dia de hoje. O que eu tenho que fazer, o que eu vou fazer. Porque você é inteligente. Você que está me ouvindo ou assistindo. Todos nós, quando a gente acorda de manhã, eu pelo menos sou assim, eu acordo, eu penso, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Sempre tem umas coisas que já é automático que eu tenho que fazer. E eu peço: Senhor, me dê sabedoria para fazer o que eu tenho que fazer. Mas o que eu tiver que fazer a mais, me dê sabedoria, me livre de todo o mal e me proteja, Senhor. Então é isso que você precisa compreender. Deus não permitiu que você nascesse para ser inútil, para não fazer nada. Todo mundo é útil. Todos vocês que estão me ouvindo, acreditando ou não, todos vocês nasceram com um propósito, com uma missão. Não é para cruzar os braços e não fazer nada, mas é para se envolver. Deus está falando, Deus está agindo, Deus está ministrando aqui. Então, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Vou até consultar aqui uma outra Bíblia aqui, uma outra versão aqui, que é legal. E fala também, eu já falei aqui, vou repetir: projetando tu algum negócio, seja firme. Às vezes você começou algo ontem e já quer resultado hoje. Às vezes você começou o mês passado e já acha que no mês seguinte já vai ter. Calma, seja mais perseverante, seja mais persistente. É assim que funciona. Ah, ninguém me ajuda. Você está esperando, você tem que ter a sua atitude. Aquilo que Deus dá para mim fazer, eu tenho que fazer.
Aí na caminhada Deus vai agindo e Deus vai levantando as pessoas para fazer parte daquilo que Deus me chamou para fazer. Assim é com você também. Você vai ficar esperando ajuda de governo, ajuda de não sei de quem, não sei de quem, não sei de quem? Faça com o que você tem. Utilize o que você tem. Ah, eu não tenho nada. Tem. Todo mundo tem alguma coisa. Certa ocasião, quando uma mulher estava endividada. E os credores estavam lá, cobrando-a. Estava lá batendo na porta dela, paga a dívida, paga a dívida, paga a dívida. E aquela mulher estava numa situação difícil. Tinha ficado viúva, tinha 2 filhos para criar, para cuidar, para educar. Agora sem dinheiro, sem o marido, que era o provedor na época. E a dívida. E os credores batendo na porta da casa dela. Queremos receber. É assim que funciona. Quem deve tem que pagar. Quem tem o crédito quer receber. Isso é normal. Né? E agora? Quem poderia ajudá-la? Quem poderia tirar ela daquela situação? Mas Deus, pela sua graça e bondade, Deus levanta Eliseu. Essa história está escrita em 2 Reis, capítulo 4, do 1 ao 7. Era uma mulher dos filhos dos profetas. Ela clama a Eliseu. Ela diz, olha, o meu marido, teu servo, quer dizer, servia ao ministério profético de Eliseu. Então o marido dela tinha compromisso com o ministério de Eliseu. E Eliseu, conectado com Deus, o Todo-Poderoso, ele morreu e tu sabes, olha o que aquela viúva falou para Eliseu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Então o marido daquela mulher era temente a Deus. Mas aqui não diz o motivo, como que aconteceu a dívida, mas está escrito aqui, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos, servos, enfim. Então aquela mulher tinha que entregar os filhos para pagar aquela dívida. Qual a mãe que quer fazer isso? Ninguém. Uma pessoa normal não quer isso. Aí Eliseu, preste atenção, e Eliseu lhe disse, que te hei de eu fazer? Em outras palavras, em que eu posso te ajudar? Eliseu perguntou para ela. Ela contou o problema. Eliseu começou então a perguntar, em que eu posso te ajudar? Ele disse assim para ela, declara-me que é o que tens em casa. O que você tem na sua casa? Eliseu pergunta para ela. Ela disse, tua serva não tem nada em casa. Gente, o que é nada? Nada é nada. Então, se é nada, então não tem nada. Não vai, né? Não tem nada em casa. Só que tem um porém. Ela falou, senão uma botija de azeite. Então ela tinha alguma coisa. Ela lembrou de certo. Ela falou, eu não tenho nada. Porém, contudo, lembra disso? Porém, contudo, senão, uma botija de azeite. Quando ela disse que tinha uma botija de azeite, botija que colocava o azeite, então Eliseu diz para ela, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Aí ele diz assim, depois você vai entrar, você vai fechar a porta da sua casa, do seu quarto ali, daquela repartição, e você com os seus filhos, você e os seus 2 filhos, vai prestando atenção à conexão aqui, ó, a mulher viúva e os 2 filhos. E os filhos tinham que ajudar. E aí ele disse assim, aí você vai pegar o azeite dessa botija e vai colocar em cada vasilhame, em cada recipiente. Vai fazendo isso, vai fazendo isso, vai fazendo isso. Amados,
Quem multiplicou o azeite? Deus. Mas quem deu as instruções? Um homem de Deus, Eliseu. Você está vendo a conexão? Deus, pessoas. É assim que funciona. Primeiro, Deus. Deus está no controle de tudo. Por isso que você não pode perder a conexão com Deus. Porque quando Deus não está envolvido em nossos negócios, você pode até resolvê-los. Mas Deus quer participar do negócio. Deus quer participar da sua vida, entenda isso. Tem pessoas que nem acreditam na existência de Deus e eles estão resolvendo. São pessoas que, olhar o lado humano, material, aparentemente está tudo bem com eles, né? Mas eu acredito que não são felizes, penso eu. Eu acho que é impossível uma pessoa que não ter Deus no coração, não ter o Espírito Santo de Deus na vida dela, para ela ser feliz no mundo de tanta situação difícil, né? Só Deus para nos dar força. E Ele dá, para quem acredita nele. Bom, aí aquela mulher fecha a porta e começa a trabalhar. Foram trabalhando. Diz assim: partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles, os filhos, traziam os vasos e a viúva enchia. A mãe ali com a botija e os filhos vinham, enchia um, enchia 2, 3, 4, 5, 6, e foi uma quantidade lá enorme. Chegou um momento em que um dos seus filhos disse: mãe, acabaram os vasos, não tem mais vaso vazio não. Não tem mais. Aí a Bíblia diz: então o azeite parou. Você vê, o azeite parou, não acabou. Porque se tivesse mais vasos, assim é o nosso Deus, o Deus da abundância. O Deus da abundância. Entendeu? É isso que funciona. O Deus da abundância. Então eu declaro sobre a tua vida, você que está com a mentalidade escassa até de sonhar, de projetar, porque às vezes a pessoa enfrenta certos problemas e ela vive pelas circunstâncias, ela não consegue entender isso. Mas eu creio que se é o teu caso, você está começando a entender o que Deus está falando hoje para você. Deus quer que você tenha um nível espiritual mais elevado. Esse nível ele cresce, sabia? O nível de fé ele aumenta. Em certa ocasião os discípulos disseram: Senhor, aumenta a nossa fé aí. Entendeu? É assim que funciona. Então, diante de um obstáculo, diante de um problema que a gente parece que não vê saída, aqui está o milagre. Você quer o milagre? A Bíblia é um livro de milagres. Milagre é algo inexplicável. Fazer um milagre não é algo humano, é algo divino, algo sobrenatural. Entende? E aquela mulher, quando os filhos falaram: ó, mãe, acabou os vasos, o azeite parou. Aí vem novamente o Eliseu, preste atenção nessa conclusão. Eliseu disse para a mulher, ela disse assim: então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. Então ela relatou o que aconteceu. Aí o que Eliseu falou? Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Qual que era o propósito daquele milagre? Pagar a dívida. Vai ouvindo. Vai ouvindo. Então tudo tem que ter um propósito. E ela vendeu, diz a Bíblia, pagou toda a dívida e ainda sobrou para viver ela, diz a Bíblia, ela e os seus filhos para viver por um bom tempo. Então não precisou vender tudo. Esse é o nosso Deus. Com Deus não tem falta. Com Deus não pode empatar nem faltar. Vai sobrar. Então, escreva essa frase, se você tem acesso à internet ou quer mandar para nós no WhatsApp. Vamos fazer uma dinâmica aqui. Diga assim: não vai faltar, vírgula, vai sobrar. Escreva essa frase. Hashtag, não vai faltar, vírgula, vai sobrar, vai sobrar, vai sobrar. Vai ter abundância, vai ter crescimento. Amém ou amém? Deus te abençoe. E agora eu quero orar. Deus Todo-Poderoso, Tu sabes, Espírito Santo, que eu poderia continuar falando aqui, que o Senhor está me dando essa inspiração, à luz da Tua palavra que é viva e eficaz.
Eu acredito, Pai, que quem realmente está conseguindo estar atento a esta palavra já entendeu, já teve um rema para esta pessoa, uma palavra, uma frase, foi um rema que o Senhor ministrou no coração deste povo, Pai. Eu creio em milagres, nós cremos em milagres, e eu creio que só pelo ensino, milagre já está acontecendo, porque gerou fé na mente, no coração e no espírito desta pessoa que me ouve. Eu creio nisso, nós cremos nisso. Deus Todo-Poderoso, neste 9 de maio, nessa quinta-feira, desse banquete sensacional, eu creio que há uma unção do Teu Espírito Santo agindo através desta palavra e deste momento da oração. E eu te apresento, Pai, coloco no altar da oração todos os pedidos que estão chegando para nós agora, nas redes sociais, canal no YouTube, aquelas pessoas que escrevem no nosso canal no YouTube pedindo oração, pedindo ajuda espiritual. Deus, aqueles que enviam suas mensagens de fé através do WhatsApp, através de e-mails, enfim, pessoas que comentam nas redes sociais do nosso ministério, que estão pedindo oração. Deus Todo-Poderoso, Tu sabes que é impossível falar o nome de cada um, mas o Senhor está vendo essa pessoa que está escrevendo, pedindo socorro espiritual, pedindo oração para resolver um problema, para que o Senhor dê um norte, uma sabedoria, um direcionamento. E eu creio, Pai, que hoje, nesse momento, essa direção está vindo. Esta bênção já chegou para esta pessoa. Te apresentamos cada pedido. Homens, mulheres, jovens e crianças, vovô e vovó, a família querida que me ouve, que está nos escutando, que está interagindo conosco, não só recebendo a palavra, ouvindo, orando, mas também está compartilhando esta palavra com outras pessoas. Senhor, que esta palavra que está sendo gerada neste momento, que eu sei que é uma palavra rema, poderosa do Senhor, para que vidas sejam salvas, despertadas, restauradas, avivadas, sejam cheias do Espírito Santo com esse ensinamento, em nome de Jesus, e o milagre aconteça. Abençoa, Senhor, a vida econômica e financeira dos nossos amados e amadas ouvintes. O trabalho deles, a empresa, o comércio, a indústria, o negócio, os vendedores, enfim, esse trabalhador, essa trabalhadora, seja empregado CLT, empregado autônomo, profissional liberal ou empresário, empreendedor, tem o seu próprio negócio, meu Deus, dê eles sabedoria. Abençoa a cidade de Curitiba, o estado do Paraná, abençoa a nação brasileira. Deus Todo-Poderoso, socorra os aflitos e necessitados. Levanta o caído, o abatido. Levanta, renova, fortaleça a fé deste homem e desta mulher. Pessoas sendo abençoadas neste momento. É a bênção da saúde, a bênção da cura, a bênção da provisão financeira, a bênção do trabalho, do emprego, dos negócios. Nós colocamos no altar do Senhor da oração, os pedidos de oração, os currículos, pessoas que estão orando agora, segurando na sua mão, alguns até enviam para nós o currículo dela, Senhor, porque ela quer trabalhar numa nova empresa. Mas abençoa também aqueles que a partir de hoje estão se despertando para ter o seu negócio, para ter a sua empresa, para começar um comércio pequeno, mas ele vai começar pequeno, mas ele vai crescer, se ele for persistente, perseverante e fazer a coisa certa, ele vai crescer, vai prosperar. Que a bênção de Jesus, aquele que fez com que os peixes que estavam sumidos apareceram e encheram 2 barcos, e encheu tanto de peixe que quase que estava tombando os barcos de tanto peixe. O Senhor que multiplicou o azeite dessa viúva para pagar a dívida através da instrução de Eliseu, que foi o homem designado pelo Senhor para um ciclo, para um período, esse ministério maravilhoso de Eliseu, que fez esse milagre porque ele foi guiado pelo Senhor. Que esta bênção também da multiplicação do azeite, a bênção da abundância, da paz, a paz interior, a saúde física, mental, emocional, psicológica. Deus das maravilhas, Tu és o Deus das maravilhas, Tu és o Deus do agora, do já, o Deus eterno, todo-poderoso, aquele que vive eternamente.
e perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Escreva o nome dessa pessoa, Pai, no livro da vida, essa pessoa que hoje foi tocada pela palavra e ela está se entregando ao Senhor Jesus e declarando o Senhor Jesus como o Deus dela, o Salvador, o Senhor, o pastor, o líder maior, Jesus Cristo de Nazaré, o bispo das nossas almas, Jesus. Escreva o nome deste homem, desta mulher, deste jovem no livro da vida e a salvação através da palavra, do ensinamento, da pregação, da instrução da palavra alcance milhares e milhares de vidas no Brasil e no mundo. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Abençoa a água que nós separamos, que o ouvinte separa também. Que após essa oração, a bênção do Senhor alcance esta pessoa. Quando ela tomar desta água, todo o mal será eliminado agora. Pessoas que estão enfrentando doenças pulmonares, no pulmão, no estômago, no intestino, na vesícula, no pâncreas, onde está alojada essa infecção, essa doença, esse mioma, em nome de Jesus, eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus e digo: doença maldita, sai deste corpo agora. Espírito, se é um espírito de enfermidade que está escravizando esta pessoa, eu digo: espírito de enfermidade, saia agora. Estou ordenando em nome de Jesus, saia agora, espírito de enfermidade, espírito de enfermidade. Saia desta vida, deste lar, desta casa, desta família, em nome de Jesus. Pessoas que estão enfermas com gripe, resfriado, dengue e outras enfermidades, Pai, libera a unção de cura, libera o teu favor, sopra, Senhor. Sopra, Senhor. Sopra o vento do teu Espírito agora. Libera uma unção de milagres criativos. Receba, 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 receba agora. Em nome de Jesus, sejam abençoados, sejam curados agora. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, aqueles que são investidores no Ministério Agindo Deus. Seu investimento através de uns dízimos, ofertas, tijolinho da fé. Abençoa, prospera, multiplica. Abençoa, Senhor, o agronegócio. Abençoa a indústria, o comércio, o trabalhador, o empreendedor e todos os agentes de Deus. Todos aqueles que estão fazendo a diferença. Abençoa a família querida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sejam abençoados. Abençoa, Senhor, o Rio Grande do Sul. Abençoa todo o povo generoso do Brasil, Senhor, todos nós, cada um ajudando com o que pode, que todas as ajudas cheguem de fato no destino certo para aqueles que precisam e necessitam. E levanta o ânimo e as forças daquele povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Dia 19 de maio, às 9h30 da manhã e às 15 horas. Agindo Deus, quem impedirá? Um dia da manifestação da glória de Deus. E você é o nosso convidado a estar conosco em Curitiba. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780. É no centro de Curitiba, entrada franca. Será um dia do agir de Deus. Pastores Edson, pastora Eva e pastor Antônio Naine Sobrinho de Apucarana. Será um dia da manifestação da glória de Deus. Vem com a gente e traga mais um para o agir de Deus, dia 19 de maio em Curitiba. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.